Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 10 até o 16. Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 10 a 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, nós te clamamos nessa hora entendimento, iluminação do nosso entendimento, sabedoria do alto. Te peço a Deus que use a minha vida para a exposição fiel da Tua palavra, Senhor, de modo que fiquem claras as razões pelas quais devemos ser uma igreja com uma liderança organizada, com um trabalho organizado, com todos os critérios, ó Deus, que promovem a edificação e promovem vida coerente com a graça do Teu Filho Jesus Cristo que nos alcançou. Fala ao nosso coração, Senhor, e ensina-nos pela Tua palavra que foi lida e que não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que te dá tanto prazer e satisfação. É no nome do Senhor Jesus e com o perdão dos nossos pecados que nós oramos e te pedimos. Amém. Meus irmãos, nesse período de tanta incerteza, de isolamento, de aflições, sem sabermos o que vem pela frente, sem saber o quanto está perto o fim. Nós sabemos sim que são os últimos dias, nós sabemos sim que muitas das profecias do fim estão se cumprindo claramente, mas no ambiente de tantas incertezas, orando e pedindo direção a Deus sobre o que trazer à igreja nessa manhã, a minha paz é a de continuar a vida cristã, continuar a nossa caminhada cristã o mais próximo da normalidade possível, pois não podemos dar ao evento da pandemia, não podemos dar ao evento do isolamento, embora seja um dos momentos mais críticos que a nossa geração está experimentando, nós não podemos acreditar a ele o fim ou algo que faça com que a nossa vida mude tão drasticamente. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e nós começamos uma exposição há 2 semanas atrás, nas manhãs, na Igreja Presbiteriana de Interlagos, sobre a carta de Tito, vendo a preocupação de Paulo como um servo humilde, como aquele que está preocupado em promover a fé, e isso fazendo tão simplesmente a exposição da palavra, a pregação da palavra, a palavra que nos tempos eternos foi dada e que no tempo devido nos está sendo trazida. Na semana passada nós aprendemos como Paulo delegou a Tito a responsabilidade de colocar em primeiro lugar a liderança da igreja em ordem. Em Creta, várias igrejas tinham começado num tempo de tribulação, num tempo em que a navegação para Roma foi cheia de
empecilhos, cheia de imprevistos e de dificuldades. O plano não era construir uma igreja ou várias igrejas em Roma, em Creta mais especificamente, mas no caminhar para Roma, aquela embarcação foi margeando o arquipélago ali em Creta, e o contato do apóstolo Paulo, semeando a palavra em tempo de tribulação, inevitavelmente fez com que ali surgisse uma quantidade de igrejas que nós não sabemos precisar. Mas nós sabemos que havia mais de uma igreja reunida nas casas ali daquelas ilhas, e que precisaram de uma organização, precisaram de uma liderança constituída para que o trabalho continuasse crescendo. E semana passada nós aprendemos que Paulo, nos versículos de 5 a 9, estabelece critérios familiares, critérios pessoais, critérios sociais e critérios pedagógicos para que a liderança daquela igreja fosse selecionada pelos membros, pelas ovelhas daquele aprisco. E agora, nos versículos 10 a 16, eu quero destacar para os irmãos razões pelas quais a igreja deve ter uma liderança organizada, e a igreja como um todo deve ser organizada. Na semana seguinte nós vamos estudar, se Deus nos permitir, o capítulo 2, que mostra a organização da igreja, das suas várias áreas, das suas várias potencialidades. Mas entre a qualificação da liderança e a organização da igreja, nós encontramos esses 6 ou 7 versículos que acabamos de ler, com razões muito importantes para que Paulo transmitisse a Tito a urgência da organização daquela igreja e daquela liderança naquela igreja. A primeira razão, no versículo 10, nós vemos que era a existência de pregadores desqualificados. A igreja deve ter uma liderança organizada com critérios, a igreja deve se organizar para promover a edificação, a comunhão dos santos em resposta à graça maravilhosa de Deus, e ela deve se organizar porque existem pregadores desqualificados. Capítulo 1, versículo 10 diz: existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, principalmente da circuncisão, e é preciso fazê-los calar. Existiam pessoas lá em Creta que, com seus discursos, discurso religioso, nós vemos que aqui ele diz que especialmente eles vinham da circuncisão, portanto eles tinham uma formação judaica, eles tinham conhecimento dos ensinos da lei, dos profetas, todavia não ensinavam e não viviam conforme o genuíno conteúdo da lei e dos profetas, ou seja, do registro do Antigo Testamento. Eram pregadores que Paulo vai qualificar como pauradores frívolos. O que é isso? É como tagarelas, aqueles que falam demais, e frívolos porque falam coisas inúteis. Falam coisas que ocupam o tempo, ocupam a mente, mas completamente inúteis. E vai dizer que esses homens eram insubordinados, eles não estavam subordinados à estrutura que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu com os apóstolos, e os apóstolos, conforme o crescimento da igreja foi acontecendo, foi estabelecendo presbíteros, diáconos, como a gente vai percebendo no livro de Atos, capítulo 6, livro de Atos, no capítulo 15, quando há o primeiro concílio em Jerusalém. Ou seja, gente religiosa, com discurso religioso, mas insubordinado. Gente que anda conforme dá na telha, sem supervisão, sem orientação. Gente que ele vai dizer que eram esses tagarelas frívolos. Meus irmãos, 2000 anos se passaram e nós vemos que a igreja precisa estar bem organizada, porque hoje é abundante, é transbordante a quantidade de pregadores desqualificados. Basta você acessar no YouTube, na internet, basta você acessar na televisão, basta você andar pelos bairros da nossa cidade, do nosso país. Você vai encontrar gente até bem intencionada, mas desqualificada.
gente que não está debaixo de uma organização com um fundamento, testada e aprovada ao longo dos séculos, com um vínculo direto ao ensino apostólico, que segue ali no fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme Efésios 2:20 nos manda. Nós vemos que existem muitos grupos, muitas igrejas começando a partir de brigas, de picuinhas, de desentendimentos. Eu costumo dizer que alguns deviam ter a coragem de colocar na placa das suas igrejas: essa é a igreja do fulano que brigou com o pastor Beltrano. Ou seja, por causa de briguinhas, muitas igrejas, muitos grupos têm começado a ensinar sem o devido preparo, sem a devida qualificação, e isso não tem sido bom para o testemunho do Evangelho, não tem sido bom para a honra do nome do Senhor Jesus. Isso tem causado muita blasfêmia, muita profanação, e isso acontece nos nossos dias. Muita gente promovendo regras, costumes, promovendo ensinos que não têm fundamentação bíblica e causam escândalos, causam desânimos, causam a desistência, até por assim dizer, de muitas pessoas da caminhada cristã. Então a igreja deve ser organizada, como nos dias de Paulo escrevendo a Tito para organizar a igreja em Creta. Ela deve se organizar, porque existem muitos pregadores desqualificados. Queridos, eu louvo a Deus por sermos parte de uma igreja onde da apresentação do candidato ao sagrado ministério até a sua ordenação, acontece provas e mais provas num período de no mínimo 6 ou 7 anos. E isso é Deus testando e preparando e aprovando aqueles que realmente estão qualificados para não promover escândalo, mas para promover edificação. Então, louve a Deus se você serve a Ele numa igreja onde os pregadores, onde os professores são preparados, são zelosos, são fiéis às Escrituras. E se você não serve a Deus numa igreja assim, saiba que existem igrejas assim, porque a mesma preocupação vista por Paulo no século I, ali ensinando a Tito, é a preocupação do Senhor Jesus em cuidar da sua igreja, em edificar a igreja na palavra conforme as Escrituras. Então, a existência de pregadores desqualificados deve ser uma preocupação para que igrejas sejam organizadas, para que igrejas tenham critério na seleção das suas lideranças, dos seus presbíteros, dos seus pastores, dos seus diáconos, e assim nós vamos aprendendo nesses versículos 10 e 11 de Tito, capítulo 1. Mas há uma segunda razão, unida ou até consequente dessa primeira razão. Esses pregadores desqualificados, eles estavam tendo espaço para ensinar, para pregar dentro das casas, e as casas ali não eram necessariamente famílias. Hoje nós temos o hábito de se reunir de casa em casa, pequenos grupos. Agora, nesse período de isolamento, é muito mais urgente a reunião das famílias diante da palavra, com ensino qualificado. Mas naqueles tempos as casas eram as igrejas, eram onde as primeiras igrejas se reuniam. Até hoje as igrejas começam muitas vezes assim, né? Igrejas como a nossa, que completou 45 anos nesse mês de fevereiro passado, começaram nas casas de irmãos humildes, desejosos de estudar a palavra, de evangelizar, de promover a comunhão e edificação. E aqueles pregadores desqualificados em Creta, eles estavam, como diz versículo 11, pervertendo casas inteiras. Ou seja, eles estavam ensinando o que não devia e fazendo com que grupos inteiros de gente interessada no Evangelho, de gente disposta a crescer em uma vida piedosa, se pervertesse.
se pervertesse dando valor àquilo que não é aprovado pela palavra, praticando aquilo que não é aprovado pela palavra, seguindo costumes, criando regras, descumprindo mandamentos do Senhor, tudo isso por causa de um ensino desqualificado e que vai dizer aqui, acontecia por torpe ganância. Esses desqualificados corrompiam casas inteiras por torpe ganância. Irmãos, mais uma vez nós temos a impressão de que a carta foi escrita esse ano, porque nós vemos e sabemos de muitos trabalhos denominados evangélicos, cristãos, de muitas lideranças denominadas cristãs e que têm ensinado coisas que causam escândalo, que causam afastamento do nosso Senhor Jesus e da verdadeira fé. A famosa teologia da prosperidade que anda gritando aos quatro ventos, que basta dar o dízimo, basta dar a oferta, que nenhum mal vai te acontecer. Nessa semana, essa discussão muito atual de alguns pregadores que não querem fechar as suas igrejas, contrariando as instruções das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. Irmãos, muito provavelmente esses irmãos têm resistido a fechar grandes igrejas, mega templos, porque estão preocupados com a arrecadação dessas igrejas que vai cair. Estão preocupados sim em que o fluxo financeiro das suas igrejas, que não é feito com a mínima transparência, vai cair. E nós devemos zelar, porque tenhamos uma igreja organizada, como é a nossa, como é a Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja presbiteriana que todos os anos abre as suas contas para sua membresia em uma assembleia ordinária, igreja presbiteriana que tem visto como os seus pastores têm vida modesta e estão preparados, sim, para passar uma dificuldade tão grande como a que se avizinha. Eu tenho conversado com irmãos presbiterianos, pastores presbiterianos, que sabem sim que a crise não é uma crise apenas de saúde, mas que vai afetar muitos comércios, muitos empregos, vai afetar sim financeiramente, economicamente o nosso país, mas nem por isso nós estamos desanimados, nem por isso nós estamos desistindo de fazer a missão que Deus nos deu, que é ministrar o Evangelho, é pregar a palavra, é nutrir o rebanho, é nutrir as ovelhas, é orar, é vigiar, como uma igreja organizada, como uma igreja que segue os princípios da palavra de Deus devem fazer. E ainda vai dizer que esses pregadores desqualificados que estavam corrompendo grandes grupos por causa de ganância, o faziam porque isso lhes era natural. Eles, até um conterrâneo deles, um filósofo, na verdade o filósofo Epimênides, séculos antes, por volta do 6º século antes de Cristo, já tinha falado que os de Creta, eles tinham a característica de serem preguiçosos, mentirosos e terríveis. Queridos irmãos, muitas pessoas têm essa tentação, a tentação da preguiça, a tentação da mentira, a mentira que muitas vezes causa lucros. Nós, nessas notícias, temos visto como muitos políticos, muitos dos nossos líderes, eles ainda lidam com mentira e estão preocupados somente com seus próprios ventres. E não devemos ser assim, a igreja do Senhor não deve ser assim, nós devemos nos empenhar sim em suprir as necessidades uns dos outros, como estamos fazendo já no isolamento, com privação, com abnegação e nos unindo para apoiar uns aos outros. Eu louvo a Deus
porque eu já tenho visto que eu convivo com irmãos na Igreja Presbiteriana de Interlagos que realmente estão preocupados uns com os outros, estão se dispondo a não deixar faltar o que é necessário, e isso como fruto de uma vida singela, de uma vida decente, de uma vida honesta, de uma vida trabalhadora. Que assim sejamos, irmãos, uma igreja organizada que não se corrompe nem se perverte por torpe ganância. Essa é uma época que muitos aproveitadores estão surgindo, muitos aproveitadores da fé, muitos aproveitadores do comércio. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ser um povo, como o povo da igreja primitiva, que nas suas grandes aflições compartilhou o que tinha, e isso despertou a simpatia daqueles que não criam em Deus. Nós devemos viver de um modo tal que aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não estão numa igreja organizada como a nossa, eles possam ver a nossa organização, a nossa fraternidade e ter simpatia, não antipatia. Eu vejo que hoje algumas igrejas estão criando antipatia, quando todos estão se isolando, querendo realmente promover a proteção uns dos outros. Algumas igrejas estão sendo extremamente antipáticas em insistir nas suas reuniões, nas suas grandes aglomerações, e isso não expõe a sabedoria que vem do alto, não expõe o amor que vem ao próximo, que é ordenado que tenhamos ao próximo. E concluindo, queridos, a terceira razão que nós temos para sermos uma igreja organizada, com uma liderança organizada, é que existem muitos homens com mentes e consciências corrompidas. O final do versículo 15 vai dizer: porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Queridos, a raça humana está corrompida. Todos os males que experimentamos são por consequência da rebelião dos nossos pais, Adão e Eva, e nós nascemos corrompidos, estragados, destruídos, isso na mente. As nossas ideias, os nossos valores, as nossas crenças são completamente invertidas pela mentira de Satanás. E por isso, muitas vezes, o nosso modo de vida é arrogante, é egoísta, é impuro, é maldizente. Tantas e tantas vezes nós estamos quebrando o primeiro dos 10 mandamentos, assumindo que outros deuses dirigem a nossa vida. Muitas vezes esse Deus é o rei que está na nossa própria barriga, que só quer ver os nossos próprios interesses. Muitas vezes esses deuses estão no dinheiro, na fama, no poder, mas agora nós estamos vendo um momento chegando que é um momento em que não adianta muito ter dinheiro, porque não há a cura dessa grande praga, desse coronavírus, desse Covid-19. Nós estamos vendo que poderosos estão muitas vezes batendo cabeça, grandes presidências de grandes nações não estão conseguindo com seu poder conter a morte de milhares e quem sabe até milhões de pessoas ao longo do mundo. Nós estamos vendo que a fama não é suficiente e é hora, e eu louvo a Deus pela esperança que temos de que é a hora que Deus vai tratar com muitas mentes, muitas consciências. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai falar de uma verdadeira guerra. Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na verdade, capítulo 10, versículo 4, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós temos ouvido os noticiários falar que nós estamos em guerra contra um vírus, mas
A igreja do Senhor Jesus, os filhos de Deus, estão numa guerra muito mais antiga. Desde que Satanás corrompeu a nossa raça, corrompeu a nossa humanidade, nós estamos numa guerra contra a mentira, contra toda forma de corrupção da verdade. Estamos numa guerra contra consciências cauterizadas que promovem o mal, que matam, que roubam, que mentem sem a mínima complacência, sem a mínima compaixão, sem o sincero arrependimento. E o que nós temos visto, esse vírus, assim como tantas outras pragas, são a clara demonstração de que a humanidade está com uma consciência corrompida. Não tem consciência do valor humano, não tem consciência da fragilidade humana, não tem consciência da brevidade da vida humana e vai lidando com outras prioridades sem priorizar aquilo que realmente é importante. Vai colocando regras, proibindo coisas desnecessárias, mas deixa completamente desregulado coisas urgentes, coisas como nós vimos recentemente. Deixa completamente desregulado festas como o Carnaval, festa como o Ano Novo chinês, e com muita comida, com muita bebida, com muita perversão e com muita contaminação, inclusive desse vírus. E agora nós vemos como essas mentes e consciências completamente estragadas, corrompidas, precisam de restauração. E só quem pode promover essa restauração não é Ministério da Saúde nenhum, não é hospital nenhum, só quem pode promover essa restauração é uma igreja organizada, uma igreja com uma liderança organizada, uma igreja que responde à graça de Deus, uma igreja que promove a fé que é dos eleitos, a fé que foi dada antes da fundação do mundo e trazida no tempo dos profetas e dos apóstolos, como o apóstolo Paulo almeja fazer aqui. Portanto, irmãos, nós não podemos ser como os impuros, como os descrentes, que nada está bom, nada é puro, nada é permitido ou tudo é proibido. Não, nós temos um critério, nós temos uma referência, nós temos a verdade para avaliar a nossa vida e a nossa situação. Nós não somos como aqueles que ficam vivendo uma fé incoerente. Não podemos ser assim. Versículo 16 vai dizer que no tocante a Deus, eles professam conhecer a Deus. Muitos desses homens hoje dizem que conhecem a Deus. Inclusive pastores que estão promovendo alguns absurdos. Eu ouvi falar de um pastor que mandou os seus membros lá para a China, lá para Wuhan, saindo da Coreia, na certeza de que a sua fé ia curar a praga lá no início. E o que aconteceu? Os membros da sua igreja se contaminaram ali no centro da praga, voltaram, trouxeram essa contaminação para a Coreia. E assim, irmãos, apesar de professarem crer em Deus, não demonstraram ter a sabedoria do alto, não demonstraram a prática do amor que promove vidas, que preserva vidas, do amor que afasta de todo mal e de toda morte. Então, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser uma igreja que, com pregadores qualificados, com a edificação de muitas casas, em vez da corrupção de muitas casas. Nós devemos ser uma igreja que, como diz Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, tem transformado a nossa mente e experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E promove esse conhecimento para muitos outros. O nosso Senhor Jesus, ele disse: pelos frutos os conhecereis. Nesses tempos difíceis, nós vamos ver verdadeiramente quais frutos são coerentes com a profissão de fé cristã. Nesses tempos difíceis, nós vamos ver quem são aqueles que dizem em nome de Jesus curar, em nome de Jesus fazer isso, profetizar, fazer aquilo, mas que quando se encontrarem com Jesus,
vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nesses tempos difíceis, nós precisamos lembrar da palavra de Cristo, que, conforme registra Mateus, capítulo 15, diz que não basta louvar a Deus com lábios, mas não com o coração. O Senhor Jesus, em Mateus 15, falando para religiosos, como aqueles judaizantes que em Creta estavam corrompendo casas, eram pregadores desqualificados, tinham as suas consciências, as suas mentes corrompidas. Em Mateus 15, Jesus diz assim: olha, vocês dizem que dão o dízimo do cominho e da hortelã, mas vocês não honram o pai e a mãe de vocês. É hora da gente honrar os nossos pais e as nossas mães, proteger os nossos idosos, guardá-los. Eles que nos cuidaram tanto, nessa hora é hora de cuidar deles. E o Senhor Jesus segue dizendo em Mateus 15:4, porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe seja punido por morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Já nos dias de Jesus, existiam líderes gananciosos que, por torpe ganância, desprotegiam seus pais e suas mães para patrocinar uma tradição religiosa, uma tradição que não honrava nem era aprovada por Jesus. E ainda Jesus segue dizendo, chamando esses líderes de hipócritas: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi entender, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Irmãos, que o que saia da nossa boca promova a vida, promova a segurança, promova a paz, porque as pragas vêm e virão. As pragas destruirão muitos e levarão muitos para a cova. Mas a questão é, depois da cova, para onde iremos? Ajuntaremos em celeiros, zelaremos por todo o nosso corpo, e quando nos encontrarmos com Cristo, ouviremos que fomos loucos, que a nossa alma foi pedida e tudo que nós temos para quem ficará? Não, irmãos, que nós não entremos nessa loucura de mentes cauterizadas, mas que as nossas obras sejam condizentes com a nossa fé. Fé num Deus providente, num Deus soberano, num Deus que permite, sim, que os males venham sobre os bons e sobre os maus, mas que não deixa isso sem propósito para a vida da igreja. Certamente, Deus está usando esse tempo para que a igreja se organize, para que as lideranças se organizem, para que as más lideranças, para que os pregadores desqualificados, para que os que são corruptos de